O tema da mensagem hoje é: nunca se dê por vencido, não se entregue ao inimigo. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4. Queridos, enquanto você encontra, quero dizer que é um prazer muito grande retornar aqui. Desde que cheguei da Europa, ainda não tinha vindo aqui, e eu quero dizer aos irmãos que a Igreja Bíblica Cristã de Brasília está mandando um abraço a todos os irmãos. Amém? Recebam um abraço da Igreja de Brasília. E foram dias maravilhosos onde eu estive na Europa, e eu tenho certeza que o Senhor me guardou e que os irmãos oraram por mim para que o Senhor pudesse me dar sabedoria, para que o Senhor pudesse estar comigo ali, tanto na Suíça como na França, e foram dias maravilhosos. E eu quero agradecer a oração dos irmãos. Amém, queridos? Filipenses capítulo 4, versículo de número 13. É um versículo que muitas pessoas têm aplicado ele de forma errada. Muitas pessoas têm aplicado esse versículo de uma forma totalmente deturpada. E o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Repita comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Você pode sentar e ouvir a palavra de Deus com toda a reverência, com todo o respeito, que não eu como pregador mereço, mas ela sim, a palavra de Deus merece toda a reverência, merece que nós a tratemos com muito respeito, porque ela é o próprio Cristo. Amém, queridos? A Bíblia diz, então, o apóstolo Paulo, ele que bem sabia as lutas, ele bem sabia o que era sofrer por amor a Cristo. Ele bem sabia o que era ser humilhado. Ele bem sabia o que era ser rejeitado por amor à palavra de Deus. O apóstolo Paulo, que é, depois de Jesus, para mim, um dos maiores exemplos a ser seguido na palavra de Deus. Inclusive ele disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz: tudo eu posso naquele que me fortalece, o apóstolo Paulo está dizendo para você que você pode todas as coisas no Senhor Jesus. Mas todas as coisas no sentido de você se fortalecer para suportar os momentos difíceis que você enfrenta. Ou até mesmo para você se levantar depois de uma queda. Como assim, pregador? Como assim me levantar depois de uma queda? Queridos, lembram do tema da mensagem? O tema da mensagem: não se dê por vencido, não se entregue ao inimigo. Muitas pessoas vão ouvir esta mensagem através da internet. E quem sabe, dentre as quais, pessoas que já foram julgadas pelos outros. Pessoas que já foram julgadas pela igreja, pessoas que já foram julgadas pelos irmãos, pessoas que já ouviram dizer: para você não tem mais jeito, para você já era, não adianta mais, não adianta nem você ir mais para a igreja, não adianta mais você nem dizer que é crente. Eu quero dizer para você, como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Se você crê que Deus, ele pode ainda resgatar a tua vida, se você crê que Jesus morreu para te salvar, eu quero dizer para você nessa noite: não se dê por vencido, não se entregue ao inimigo. Eu não sei como você tem vivido. Eu não sei o que você fez hoje. Eu não sei o que você fez ontem. Eu não sei o que você fez mesmo antes de vir ao culto. Mas eu quero dizer para você que se você compreender a palavra que será ministrada nesta noite, se você compreender que o apóstolo Paulo disse: tudo eu posso naquele que me fortalece, você vai abandonar o pecado, você vai abandonar o mundo, e você vai dizer: ei Jesus, dai-me mais uma chance, dai-me mais uma chance, e a misericórdia do Senhor, ela te alcançará nesta noite. A Bíblia diz que a misericórdia triunfará sobre o juízo. Queridos,
eu quero convidar você a refletir sobre alguns personagens que cometeram pecados grotescos e que aos nossos olhos, aos olhos de muitas pessoas, para essas pessoas não havia mais salvação, não havia mais jeito. Eu estava orando pela madrugada esta semana e o Espírito Santo ministrava ao meu coração, irmãos. Ele dizia o seguinte, que o maior sentimento negativo que o diabo tem contra nós é a inveja. E por que a inveja, irmãos? Porque ele já foi julgado, a sentença dele já foi dada, e ele passará a eternidade no inferno. E sabe por que ele tem ódio de nós? Sabe por que ele tem raiva do ser humano? Porque ele sabe que o ser humano, enquanto ele tiver vida, haverá uma esperança, haverá uma chance. Por que, irmão? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida, para nos salvar, para nos dar a oportunidade de não irmos para o inferno. E eu estou aqui nesta noite como agente do Senhor. Eu estou aqui nesta noite como embaixador de Cristo, para dizer para você que está ouvindo esta mensagem, você que vai ouvir esta mensagem pela internet, eu quero dizer para você, deixe-me dizer uma coisa para você, o Senhor está disposto a pegar pela tua mão, a te levantar novamente, e a dizer para você, eu ainda conto contigo, eu ainda te amo, eu quero salvar a tua alma, dá-me a chance de salvar a sua alma. Sabe qual é o nosso grande problema, irmão? É que muitas vezes nós queremos ser juízes. Nós queremos julgar quando nós não recebemos de Deus esta autoridade para julgar. Como assim, irmão? Como assim eu não posso julgar? Irmão, nós não podemos dizer se o fulano será ou não será salvo. O Espírito Santo ministrou muito forte ao meu coração. Nós temos que ter cuidado o que nós pregamos. Nós temos que ter cuidado o que nós falamos. Porque dependendo do que você falar, você pode matar ou você pode ressuscitar alguém. Você sabia disso? Por exemplo, como a palavra ministrada pelos homens de Deus, essa palavra, as pessoas olham, por exemplo, para o pastor Alan, e veem o pastor Alan como um grande exemplo. Agora imagina se o pastor Alan começa a pregar heresia. Quantas pessoas poderiam ir para o inferno através das heresias? Quantas pessoas estão indo para o inferno porque estão ouvindo heresias? Estão comendo alimentos estragados. Não estão se alimentando do maná verdadeiro, não estão se alimentando do pão da vida que desceu do céu. Então eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor chamou você para proclamar vida, o Senhor chamou você para anunciar salvação e não condenação. Como assim, irmão? O Senhor não me chamou para anunciar condenação? Você está pregando heresia? Você está dizendo que eu não posso pecar, eu não posso pregar contra o pecado? Você está dizendo para mim que eu não posso pregar contra o erro? Você está dizendo para mim que eu tenho agora que pregar uma palavra branda? Não, eu estou dizendo para você que você deve pregar para as pessoas e dizer às pessoas o seguinte: Jesus Cristo morreu para te salvar, Jesus Cristo morreu para te dar vida, e é claro que com muito amor você deve dizer para as pessoas abandonar o pecado, lutar contra o mundo. Não me entenda mal, pelo amor de Deus. Não me entenda mal, não me interprete mal. Eu não estou dizendo que você não deve pregar contra o pecado. Eu não estou dizendo que você não deve pregar contra o erro. Mas eu estou dizendo para você que você deve mostrar para as pessoas também a misericórdia do Senhor Jesus. Queridos, examine comigo as Escrituras Sagradas. Segundo o livro de Samuel, marque na sua Bíblia os capítulos 11 e 12. A Bíblia vai contar uma história, e essa história é muito conhecida, de um homem chamado Davi. E o que Davi fez? A Bíblia diz que na época da guerra, em que os reis costumavam ir lutar, Davi fica em casa, no seu palácio. E agora Davi começa a passear, e ele vê uma mulher tomando banho. E o que Davi faz?
Davi então deseja aquela mulher. E agora Davi chama os seus empregados e manda buscar aquela mulher. E quando aquela mulher chega, Davi comete um pecado de adultério com ela. Dias depois, aquela mulher manda dizer a Davi que ela estava grávida. E agora, Davi, ele começa então a planejar, a arquitetar algo, um plano terrível. E que plano era esse? Davi então, ele pensa, eu preciso matar o marido dessa mulher. Porque será uma vergonha para as pessoas descobrirem que ela está grávida de mim. O que eu vou fazer, queridos? E agora a Bíblia diz que Davi, ele manda uma carta para Joabe, ele manda que Joabe diga a Urias para se apresentar diante do rei. Queridos, nós estamos agora examinando a história de um homem que cometeu não apenas adultério, mas cometeu assassinato. E o que a Bíblia diz? Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 17 em diante. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que um jovem, ele chega diante de Jesus e ele disse, bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus disse, não adulterarás, não matarás. E vai falando para ele não cometer os outros pecados. Então note que o adultério e o assassinato, claro que eles têm o mesmo peso de todos os pecados que Jesus está dizendo para nós não cometermos aí nesse texto. Mas note que eles vêm em primeiro lugar, em primeiro e em segundo lugar. E agora Davi não apenas se tornou um adúltero, mas também estava fazendo um plano de se tornar um assassino. E agora Davi, ele recebe Urias, e ele manda então Urias ir para casa. Ele planeja tudo. Ele programa tudo, irmãos. E ele manda, além de mandar Urias para casa, ele manda um presente para Urias. Olha só, irmãos. Manda um presente para Urias. E qual era o pensamento de Davi? Urias vai para casa, tem relações com a esposa, e quando ela disser que está grávida, está tudo certo. Ele vai saber que nesse tempo ele esteve com ela. Então está tudo certo, não tem problema. Queridos, nós estamos diante de uma história, de uma das histórias que mais chama a minha atenção no Velho Testamento. Davi então, ele compreende que Urias não foi para casa, ele descobre que Urias não vai para casa. E ele começa a planejar então, o que eu vou fazer para me livrar desta culpa? O que eu vou fazer para me livrar desse problema que eu criei? Então, Davi, ele chama Urias para jantar com ele. E Urias, ele, ali na presença do rei, ele toma tanto vinho, ele fica bêbado. E Davi pensa que agora Urias vai para casa. Mas Urias não foi. Urias ficou no palácio. E eu imagino o desespero de Davi, o desespero batendo e Davi pensando, o que eu vou fazer para esconder o meu pecado? O que eu vou fazer para me livrar desta culpa? Aos olhos humanos, irmãos, para Davi já era um adúltero e agora pensando em se tornar um assassino. E a Bíblia diz que na segunda tentativa Urias não foi para casa. Aí Davi tenta novamente, Urias não vai, Urias decide voltar para a guerra. E Urias fala, como que eu vou dormir na minha casa, com a minha mulher, sendo que os meus companheiros estão na guerra, os meus companheiros estão em batalha, os meus companheiros estão correndo risco de morrer, como que eu vou fazer isso? Eu vejo a fidelidade de Urias, a fidelidade dele ao exército, a fidelidade dele a Deus, porque quem estava lutando era o povo, era o exército do Senhor. E agora, irmãos, Davi, ele conclui o seu plano, ele se torna um assassino. Aí você pode dizer para mim, não, Davi não matou Urias. É claro que matou. Ele escreve uma carta, e nesta carta ele diz para Joabe colocar Urias na frente da batalha, no lugar onde ele morreria.
Eu quero dizer para você que o inimigo planeja colocar você no lugar aonde você pode morrer. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, Ele já morreu na cruz do Calvário para que você não morra sem salvação, para que você não se perca. Entenda, irmãos, medite nesta palavra. E agora Urias, ele é morto. E Joabe manda avisar Davi. Davi recebe a notícia de que Urias estava morto. O que Davi faz? Toma a esposa de Urias e casa com ela. Olha, irmãos, olha a lambança que Davi fez. Olha, meu irmão, a coisa terrível que Davi praticou. E agora, Davi está lá mais ou menos, talvez tranquilo. E aí a gravidez foi se desenvolvendo. Passaram-se os 9 meses e a criança nasce. Mas sabe o que acontece? Um dia, e aí você pode ver os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel. O profeta Natã, ele chega agora diante do rei Davi, e ele fala, ele conta uma história para Davi. Abra sua Bíblia comigo em 1 João, por favor. Abra em 1 João, capítulo 1, versículo 9. E eu vou dizer para você o que o Espírito Santo me falou em uma madrugada, quando eu estava meditando sobre esta palavra. 1 João capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e o sangue de Jesus nos purificará. Irmãos, e o que tem a ver este versículo com Davi? Você vai entender. Natã, ele chega diante de Davi e ele fala a Davi, ó rei, um homem rico, tinha muitas ovelhas. Vocês conhecem a história. E no final ele diz que o homem rico, ele mata a ovelha do homem pobre. Aí ele pergunta para Davi, o que esse homem merece? Davi irado, iracundo, nervoso, cheio de ira, Davi diz, esse homem merece a morte, aonde ele está para que ele seja morto? E o Natã, o profeta, aponta o dedo na cara do rei, e ele diz, esse homem é você. Eu não sei como você tem vivido, eu não sei o que você tem feito, mas eu quero dar um conselho para você. Ei, confesse o seu pecado a Deus, arrependa-se dos seus pecados, abandone o mundo, porque pecador na prática do pecado não pode subir no arrebatamento. Pecador na prática do pecado, se morrer, vai para o inferno. Sabe por que Deus precisou usar Natã para confrontar o rei? Porque o rei não teve humildade de confessar o seu pecado a Deus. Davi, ele não teve a humildade, porque ele precisava pedir perdão ao Senhor. Davi, o homem segundo o coração de Deus, agora se tornara assassino, adúltero e assassino. E talvez, aos seus olhos, talvez diante de você, Davi deveria estar morto. Como ele mesmo diz, esse homem merece a morte. O que você tem falado quando você prega a palavra do Senhor? Irmãos, tem gente que não prega mais para desviado porque diz assim, não, o desviado já era, acabou, não tem mais chance para ele. E quem disse que eles não podem ser salvos? Aí você fala, não, mas a Bíblia fala lá em Hebreus, tal, você cita o exemplo da Bíblia. Irmão, a Bíblia diz, e se eu estiver falando heresia aqui, que o nosso pastor me corrija. A Bíblia diz que o único pecado para o qual não existe o perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo.
E quem é que vai saber se a pessoa blasfemou ou não? Cabe a você pregar e cabe ao Senhor salvar. Quem é você para julgar? Quem é você para dizer, eu não vou pregar para o João, porque o João já era. Eu não vou pregar para a Mariazinha, porque para ela não tem mais jeito. Quem é você? Quem sou eu? Para dizer que alguém não tem mais salvação? Quem somos nós? Para apontar o dedo na cara de alguém e dizer para você já era. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com o que nós pregamos. Aí sabe o que é que o Senhor diz para Davi através de Natã? O Senhor diz para Davi que Davi não morrerá. A Bíblia diz que o Senhor então, ele dá o perdão a Davi, mas ele dá também uma punição a Davi. E a punição foi terrível, irmãos. Vocês conhecem a história. Um dos filhos de Davi estuprou a própria filha. O outro filho tentou tomar o seu trono. Davi chorou a morte de Absalão. Mas eu quero dizer para você que é muito melhor ser disciplinado do que ser lançado fora da presença de Deus. Eu falo para você nessa noite, se tem alguém aqui nessa noite que precisa confessar o pecado a Deus, eu digo para você, não saia daqui desta noite sem confessar o seu pecado ao Senhor. Não saia daqui nessa noite sem renovar a sua aliança com o Senhor. Não saia daqui sem antes fazer um concerto com o Senhor. Queridos, e nós conhecemos a história de Davi, o rei Davi, um homem que foi achado segundo o coração de Deus. Sabe, irmãos, um dia desse eu me lembrando de alguém, de um irmão, que chamou um outro pastor de filho do diabo. E quando ele falou que aquele outro pastor era filho do diabo, o Espírito Santo testificou no meu coração que nós não podemos fazer isso. Irmãos, isso é tão sério. E vocês sabem, quem me conhece de perto, sabe que às vezes eu também sou um pouco radical. Mas o Espírito Santo disse-me, naquela madrugada, quem é você para acusar o outro? Quem é você para dizer que alguém não tem salvação? Você não sabe o projeto que eu tenho na vida dessa pessoa. Irmãos, ao invés de julgar, ao invés de condenar, vamos orar por essas pessoas. Quantos líderes que estão pregando heresias? E eu já fiz isso. Pregar heresia não, já julguei. Já condenei, já disse, esse daí já era. Irmãos, vamos orar e deixar que o Senhor cuide disso. E deixar que o Senhor, se for para condenar, que o Senhor condene. Mas não eu devo condenar, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que com a mesma medida que você medir, você será medido. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 6. Também muitos usam esse versículo só para um contexto. Bênção financeira. Só para isso. Mas não é só para isso que nós devemos aplicar esse versículo. Olha o que diz em Lucas capítulo 6, versículo de número 38. Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Com a mesma medida que vós medirdes, sereis medidos também. Da mesma forma em que você julgar, em que você apontar para alguém, você também será apontado. Você também poderá ser apontado. Você também poderá ouvir palavras de condenação. Nós não somos juízes. Nós não podemos fazer isso. Mas de uma coisa eu sei, nós temos a obrigação de alertar e de dizer que se o mundo morrer, se as pessoas morrerem sem Jesus, eu costumo dizer, irmãos, nós
para que as pessoas não se sintam, sabe, poxa, ele está dizendo que é melhor do que eu, ele está dizendo só porque ele prega. Não, eu digo nós, porque todos nós estamos sujeitos ao erro. O apóstolo Paulo diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Irmãos, e Jesus disse mais, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo de número 7. Jesus fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia também. Entende isso? Entende isso, irmão? Se você quer receber a misericórdia de Deus, então tenha misericórdia das pessoas também. Misericórdia como? Pregando para elas e orando por elas. Mas às vezes é mais fácil condenar, não é, irmãos? Às vezes é mais fácil apontar o dedo na cara da pessoa e dizer para você, já era, não tem mais jeito. Muitas vezes é mais fácil a gente se achar santarrão, a gente se achar o bonzão e condenar o outro. E quem somos nós para fazer isso? Quem somos nós, irmãos? O Senhor tem ministrado muito ao meu coração nos últimos dias sobre isso. Eu, uma certa madrugada, estava orando por 3 líderes. E teve um deles que o Senhor disse, por esse você não ora mais. Falei, Senhor, ele disse, não ore mais por ele, porque esse já blasfemou contra mim. Então eu entendi que os outros 2, ainda há oportunidade, ainda existe uma chance, ainda existe uma possibilidade deles voltarem a pregar o verdadeiro evangelho, irmãos. Só que é mais fácil julgar, é mais fácil condenar do que colocar os joelhos no chão e orar pelas pessoas. E lutar pelas pessoas. Você tem lutado pelas almas? Pastor Alan disse aqui no início sobre a importância de ganhar almas. Você quer ser sábio, meu irmão? Ganhe almas. Ganhe almas. Pregue a palavra do Senhor. Eu lembro que essa semana, eu mais o Cleverson, fomos, missionário Cleverson, futuro pastor Cleverson. Rapaz, ele tem um medo dessa palavra. E aí nós fomos em um local, resolver um problema com ele, e entramos no carro, e a primeira coisa que eu entro, quando eu pego um Uber, eu pergunto o nome da pessoa, e eu faço a seguinte pergunta, você conhece Jesus? E eu comecei a pregar o evangelho para aquele homem. Quando nós estávamos descendo, sabe o que ele disse para mim? Ora por mim, eu quero me reconciliar. Mas sabe o que acontece com a gente, irmão? Muitas vezes você sabe que o fulano é desviado e aí você não quer pregar para ele. O camarada está lá na boca de fumo usando droga, você não quer pregar para ele. A prostituta está lá fazendo um programa, não, você não quer pregar para ela. Ei, Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Lembram lá de Lucas 19? Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo 19. A Bíblia diz que Zaqueu, o chefe dos publicanos, ouviu dizer que Jesus passaria em Jericó. E aí o que ele faz? Ele sobe na árvore porque era pequenino, não conseguia ver Jesus. Ele sobe então na árvore, mas para surpresa dele, Jesus olha para cima e fala, Zaqueu, desce depressa, porque me convém entrar na tua casa hoje, Zaqueu. Ei, você deve dizer para essas pessoas, convém Jesus entrar no teu coração. Sabe a parábola do semeador? Jesus é tão inteligente, tão sábio, que ele deixou a parábola do semeador. Para dizer para nós que a nossa responsabilidade é pregar. Se a pessoa vai ser salva ou não, isso não é conosco, não é com a gente. E a Bíblia diz então, que quando Zaqueu desce da árvore, e ele entra com Jesus em casa, ele disse, Senhor, eu vou vender, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres.
E se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Aos olhos humanos, Zaqueu não poderia ser salvo. Aos olhos de muita gente, Zaqueu não poderia ser salvo, já era. Tanto é que disseram, como que esse homem se hospeda na casa de pecador? E aí Jesus disse, sabe o quê? O Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Amém, queridos? Então não julgue, pregue a palavra. Ore, faça a sua parte. Se a pessoa vai ser salva ou não, não é contigo. Você deve pregar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Lucas, no capítulo 15. O filho pródigo, vocês conhecem a história. Eu não vou ler, eu vou apenas citar, os irmãos aqui conhecem. A Bíblia diz que esse jovem, um homem tinha 2 filhos. E o mais jovem, ele chega com o pai e pede a herança. Pai, passa aí para mim a herança, tudo que compete a mim, tudo que vai ficar para mim depois que o senhor morrer. Olha aí. E você pode pensar, rapaz, o camarada era tão mau que já estava pegando tudo, ele não esperou nem o pai morrer para herdar a herança. E a Bíblia diz que esse jovem, ele sai errante pelo mundo, e ele gasta tudo que tinha, todo o seu dinheiro, gastou tudo, não sobrou nada, e agora esse jovem vai trabalhar numa fazenda de porcos. Ei, Jesus morreu para salvar aqueles que estão lá no meio dos porcos, aqueles que estão no meio da lama, e Ele conta com você para pregar a palavra para essas pessoas. Não importa se ela é desviada, isso não é problema seu. A responsabilidade sua é pregar. E a Bíblia diz que aquele jovem, olhando ali os porcos comendo, ele deseja comer a comida dos porcos. E de agora cai a ficha. E ele pensa, na casa do meu pai tem muita comida. E sabe o que ele pensa? Eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele disse antes, pequei contra o céu. Ele disse, eu pequei contra o Senhor. Ele reconhece o seu pecado. E ele diz, na casa do meu pai tem muita comida, eu vou voltar e eu vou pedir para ele me aceitar como um dos seus empregados. Aos olhos humanos, para ele já era. E aquele homem era conhecedor da palavra. Sabe por que ele era conhecedor? Porque ele reconheceu que pecou contra o céu. E alguém que não conhece a palavra, irmãos, para ele é normal o pecado. Para ele é normal, ele não reconhece que fere a Deus, que peca contra Deus. Aquele homem era conhecedor da palavra, era desviado. E novamente você pode pensar, não, mas o desviado já era, para ele não tem mais jeito. Acho que Tiago fala que se alguém conseguir trazer de volta um desviado, cobre multidões de pecados. Alguém, acho que é Tiago que fala isso, não tenho muita certeza, mas acredito que seja Tiago, o apóstolo Tiago. É isso mesmo. Então, irmãos, quem somos nós para dizer que os desviados não podem ser salvos? Bom, só Deus sabe o pecado que ele cometeu. Cabe a mim, como pregador do Evangelho, anunciar a palavra e dizer para ele, meu irmão, Jesus te ama e Ele está de braços abertos esperando você de volta. Queridos, eu não sei como você está vivendo, se tem alguém aqui desviado nessa noite. Talvez você já ouviu até alguém dizer para você que para você já era. Eu quero dizer para você que não. Eu quero dizer para você que Jesus, o Rei dos Reis, o autor da salvação, Ele disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus quer ressuscitar você nessa noite. Ele quer ressuscitar você nessa noite. Você que está ouvindo essa mensagem pela internet, você pode ser ressuscitado pelo Senhor. Você pode ser recebido de volta por Ele. Você só tem que ter humildade para pedir perdão ao Senhor.
Sabe o que me chama a atenção, irmãos? No primeiro texto que foi citado hoje à noite aqui, sobre Davi, que com a mesma mulher que Davi cometeu adultério, ele foi pai de Salomão. Por quê, irmãos? Porque houve arrependimento. Davi se arrependeu de verdade. Davi, ele se arrependeu, ele entendeu que ele precisava de fato se arrepender. E vocês conhecem a história. O filho pródigo, irmãos, ele agora decide voltar. E a Bíblia diz que de repente o seu pai está lá na estrada, está olhando para a estrada, para o caminho. E quem ele avista? O seu filho de volta. Jesus Cristo, irmãos, está dando para você uma nova oportunidade. Eu posso contar um testemunho de um irmão aqui, porque ele contou em público. E eu posso repetir isso aqui. Nós temos um irmão lá em Brasília, que esse irmão, ele morava no Rio Grande do Sul, e esse irmão era muito promíscuo, muito prostituto, e ele disse que ele falhou tanto, ele errou tanto, a esposa mandou ele embora de casa, e ele então foi acometido de uma enfermidade. Os médicos disseram para ele: não sabemos como você ainda está vivo. Não era para você estar vivo. Sabe o que ele disse? Que no leito de enfermidade, lá da morte, no leito de enfermidade, ele disse: Senhor, me dá uma nova oportunidade, me dá uma nova chance. Sabe o que o Espírito Santo falou para ele? É a sua última chance. Quem é você para dizer que alguém não tem mais oportunidade de salvação? Quem sou eu para dizer que o fulano ou a fulana estão perdidos? Para ele já era. De fato, eles poderão ir para o inferno se não se arrependerem, se não se converterem, se não reconhecerem o seu pecado, se não se humilharem diante do Senhor. A Bíblia diz que aquele jovem volta, e o pai coloca um anel no seu dedo, dá roupas novas para ele, calça sandálias nele. E o mais velho fica revoltado. O mais velho fica iracundo. Não quer entrar na casa, não quer participar da festa. Sabe o que o pai dele disse? Filho, o teu irmão estava morto. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Vai atrás de quem está morto. Vai atrás daqueles que já me serviram, daqueles que outrora me serviam. E diz a eles: ainda há uma esperança. Ainda há uma esperança. Abra sua Bíblia comigo, no livro de 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo, falei livro. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 13, versículo de número 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. E Paulo termina dizendo que entre elas, a única que vai prevalecer é o... Queridos, você tem amado as almas? Você tem amado as almas? Você tem pregado? Ou você tem perdido tempo? Nós não podemos perder tempo, irmãos. Nós precisamos ter cuidado que nós pregamos nos púlpitos. Eu já preguei para um rapaz, que ele disse: irmão, para mim não tem mais jeito. Falei: por que para você não tem mais jeito? Ele disse: porque a minha igreja me ensinou que se eu pecasse, para mim não teria mais jeito. Ele disse, ele havia cometido adultério, e ele disse: agora é só esperar a hora para mim ir para o inferno. Eu disse: não, meu querido irmão. A Bíblia diz que o único pecado para o qual não existe o perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Irmão, vocês já pararam para pensar? Davi, adúltero,
e assassino. E mesmo assim, o Senhor o perdoou, o Senhor o usou, o Senhor deixou Davi governar o povo de Israel, irmãos. Porque houve arrependimento. Aonde há arrependimento, há salvação. Aonde há arrependimento, há transformação. Aonde há arrependimento, há frutos do Espírito. Filho pródigo, irmãos, volta para casa e o seu pai o aceita. Não apenas o aceita, mas devolve tudo que dá a ele o direito de morar na sua casa novamente. Sabe o que o mais velho representa? Os julgadores. Ele disse: eu tenho trabalhado com o Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor, o Senhor nunca me deu um cabrito para me comer com os meus amigos, enquanto esse teu filho já apontou o irmão, sem misericórdia, sem misericórdia. Queridos, saiba de uma coisa, se você não tem misericórdia, você não receberá misericórdia. Nós precisamos cumprir a palavra de Deus em toda a sua totalidade, irmãos. Aos olhos humanos, e até mesmo aos olhos dele, para ele estaria perdido. Tanto é que ele disse: vou pedir para o meu pai me aceitar como um empregado. Eu não mereço ser chamado de filho. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande, irmãos, tão grande, que Ele nos alcançou. Eu quero fazer uma pergunta para você, você que está aqui na igreja, você que está ouvindo essa mensagem pela internet. Você merece algo de bom de Deus? Você merece receber algo de Deus? Eu quero dizer para você que não. Nenhum de nós aqui, irmãos, nenhum de nós, sem exceção, nenhum de nós merecia salvação. O que nós merecíamos era o inferno. Mas Jesus, pela sua graça, pela sua misericórdia, quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus disse: está consumado, Jesus disse assim: agora a humanidade tem a oportunidade de ser salva. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. O grande problema é as pessoas que brincam com o tempo. Eu estava pregando para um cidadão lá em Brasília, um cidadão bem culto, uma biblioteca com mais de 3.000 livros. Pastor Alan conheceu. E eu tive que dizer para ele: rapaz, o seu diploma, a sua biblioteca, o seu conhecimento não vai te levar para o céu. Quando eu falei isso para ele, irmãos, ele não gostou. Mas a verdade tem que ser dita, doa quem doer. E a verdade é, se nós partirmos desse mundo sem Jesus, nós iremos para o inferno, irmãos. Continue lutando contra o pecado. Continue lutando para vencer o mundo. E quem disse que seria fácil? Lembram de Sansão? Mais um. Existem até pessoas que dizem que Sansão não foi salvo. Que Sansão não foi salvo. Sansão está no inferno. Eu não posso afirmar isso. A Bíblia diz, vocês conhecem a história de Sansão. A sua mãe era estéril. Um anjo aparece a Manoá. Pastor Alan, não esquece de me avisar do tempo, tá? Por favor. E diz a esposa de Manoá que ela terá um filho. E que esse filho será consagrado ao Senhor. Que esse filho será nazireu. E esse filho é Sansão. E vocês conhecem a história de Sansão. Um homem que matou 1.000 homens com uma queixada de um jumento. Um homem que foi juiz em Israel. Mas um homem que um dia conheceu uma prostituta. Que um dia ele se entregou ao pecado. Que um dia ele rejeitou
o Espírito Santo. E quando foi que Sansão rejeitou Deus? Quando Sansão, ele diz o segredo dele para Dalila. E agora Sansão, de herói, passa a ser palhaço. Ei, Jesus está dizendo para você nessa noite, cuidado com o pecado. Lute contra ele. Vença o mundo. Cuidado com o pecado, porque o pecado é danoso. Mas Jesus está dizendo para você nessa noite, eu sou a tua força, a tua fortaleza. Eu sou a tua fortaleza. Eu sou o teu Deus. Sabe qual é o nosso grande problema, irmãos? É que nós julgamos as pessoas. Aos olhos de muitos santarrões por aí, Sansão está no inferno. Eu não afirmo isso. Não consigo afirmar que Sansão está no inferno. Mas consigo dizer que o fim que Sansão teve não foi o fim que Deus planejou para ele. Porque, irmãos, a Bíblia diz que Sansão, ele foi levado pelos filisteus. Amarraram Sansão. Imagine os seus olhos sendo furados, irmãos. Imagine você tendo os seus olhos perfurados. Sansão teve os seus olhos perfurados. Sansão, de herói, passou a ser palhaço. As pessoas zombavam de Sansão, escarneciam de Sansão, brincavam com Sansão. Sansão virou brinquedo dos filisteus. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Se tem alguém aqui nessa noite que ainda está em pecado, que não conseguiu confessar o seu pecado a Deus, o Senhor está dizendo para você, ei, eu te chamei não para ser brinquedo do diabo, mas eu te chamei para ser embaixador meu na terra. O Senhor está dizendo para você nessa noite, eu não chamei você para ser um fracassado, eu chamei você para ser um vencedor. Quando Paulo disse, tudo eu posso naquele que me fortalece, ele está dizendo para você, ei, você caiu, você pode levantar. E como é que você pode levantar? Pedindo socorro ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Peça perdão ao Senhor, entregue-se ao Senhor nessa noite. Não importa o que vão pensar de você. Ah, mas o que o irmão do meu lado vai pensar se eu for lá na frente e me render ao Senhor? O que o pastor Alan vai pensar se eu confessar o meu pecado a Deus? Irmãos, sabe por que Jesus fala lá em Mateus 10:32? Aquele que me confessar diante dos homens. Ele está dizendo, aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele. Se você não pede perdão ao Senhor pelo seu pecado, e eu sei, irmão, o pecado é terrível. O pecado deixa você... A Bíblia diz que o pecado é que faz a separação entre Deus e o homem. Por isso é que tem muita gente que não consegue mais orar de madrugada, não consegue mais ler a palavra, não consegue mais ter intimidade com Deus, porque não tem coragem de confessar o seu pecado a Deus. E é claro, irmãos, Tiago fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Mas nós devemos ter cuidado também. Não é para qualquer pessoa que a gente vai, tá falando da nossa vida. Não é para qualquer um. Imagine você confessando o seu pecado para um fariseu. Lembram lá de Lucas, capítulo de número 18? Abra sua Bíblia. Mateus 18, Lucas 18, do versículo 9 em diante. A Bíblia diz que o fariseu orava e dizia, Senhor, obrigado, porque ele disse, eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo 2 vezes por semana, e não sou como esse publicano. Meu irmão, tem gente que se você chegar para confessar o seu pecado com ele, ele já vai dizer para você, você já está no inferno, para você já era. Mas se você reconhecer, irmãos, que Jesus morreu na cruz do Calvário, você vai confessar o seu pecado a Ele.
e Ele vai perdoar você, e Ele é capaz de te levantar outra vez, e fazer de você uma dinamite contra o inferno. Mas aqui existem homens de Deus, que você pode procurar e confessar o seu pecado. Você pode procurar o pastor Alan, você pode procurar o irmão Júlio, você pode procurar, aqui existem pessoas de Deus. Sabe, irmão, a gente tem que ter muito cuidado. Lembra que Jesus disse, sejam simples como as prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10, 16. Queridos, Sansão, quando ele estava servindo ali de palhaço para os filisteus, Sansão cai em si. Irmão, um dia desse eu estava pensando, Adão levantando de madrugada com a Eva, de madrugada, depois do pecado, e dizendo, Eva, o que foi que a gente fez? Eva, olha o que foi que a gente fez. Talvez Eva sentindo uma dor de cabeça, dizendo a Adão, eu estou com muita dor de cabeça, e Adão fala assim, a culpa é sua. Quem mandou você pecar? Quem mandou você comer aquele fruto? Sabe o que é que nós fazemos muitas vezes? Julgamos as pessoas. Fulano está doente, quem mandou pecar? O fulano virou alcoólatra, quem mandou pecar? O fulano está no mundo, está perdido. Ao invés de você dizer, apontar o pecado dele, você deveria ir lá abraçá-lo e dizer, irmão, volte para Jesus. É isso que nós devemos fazer. Sansão. A Bíblia diz que Sansão ele ora e ele pede ao Senhor mais uma oportunidade para que ele se vingasse dos seus inimigos. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus entrou em Sansão novamente. Eu quero dizer para você que se você confessar o seu pecado e abandonar o pecado, o Espírito Santo voltará a habitar em você e você será transformado. Irmãos, o Espírito Santo ministrou o meu coração e disse para mim, para que eu orasse mais pelos pastores. Eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor renomado, aonde ele disse que nós não precisamos aprender mais com ninguém. Nós não precisamos ser discipulados mais por ninguém. Eu falei, está chamando Jesus de mentiroso? Porque Jesus disse que nós devemos ensinar todas as coisas até que Ele volte. Cuidado com o que você ouve. Filtre tudo que você escuta, irmão. E retém o que é bom. Quando você vai comer peixe, você não come o peixe com espinha e tudo. E assim é o que você ouve. Sabe, irmãos? E se eu falei algo que foi de encontro, que não condiz com a palavra de Deus, você tem toda a liberdade de dizer para mim, irmão, você pregou uma heresia. E eu vou ter humildade de dizer para você, me perdoa. E eu vou ter humildade de dizer para você, obrigado. Porque nós devemos aprender uns com os outros. Tem um ditado que diz que nós devemos aprender com os erros dos outros. Mas é mais importante a gente aprender com os nossos próprios erros. Porque quando nós aprendemos com os nossos próprios erros, certamente nós não os cometeremos mais. Queridos, o diabo, ele não fica contente em ver você desviado dos caminhos do Senhor. Ele não fica contente em ver você no pecado, na prostituição. Não. Ele não fica contente com isso, não. Ele só vai ficar contente, ele só vai se contentar de uma vez por todas, se ele ver você morto. Sem salvação, sem oportunidade de vida eterna com Cristo. Por isso, eu dou um conselho para você que está ouvindo esta mensagem. Urgentemente, volte para Jesus.
Aceite a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Estávamos pregando para um cidadão e ele disse assim: continue tentando, quem sabe vocês me convencem. Continue pregando para mim, quem sabe um dia vocês vão me convencer. Eu falei, o grande problema, amigo, é o tempo. Quem diz que o tempo pertence a você? Quem diz que o amanhã te pertence? Quem diz que o futuro te pertence? O futuro só pertence a Deus. O tempo só pertence a Ele. Nós precisamos pregar a palavra, em tempo e em fora de tempo. Se as pessoas vão ser salvas, não nos compete saber isso. Porque Jesus disse que existem sementes que vão cair na beira do caminho, os pássaros vão comer. Existem sementes que vão cair entre as pedras e o sol vai queimar as suas raízes. Existem sementes que vão cair entre os espinhos. Elas até vão nascer, mas logo elas vão morrer. Mas a Bíblia diz que existem sementes que cairão em terras boas, e essas sementes produzirão 30, 60 e 100 grãos por um. Então, não deixe de pregar essa palavra, não deixe de anunciar essa verdade, não deixe de anunciar a Cristo para o mundo, para as nações. Eu lembro, irmão, lá na França eu tive uma experiência que eu conheci um rapaz que se dizia ateu. E aí ele perguntou assim para mim: rapaz, você é cego? Eu falei, sim. E quem trouxe você do Brasil para cá? Eu disse, o Espírito Santo de Deus. Ele falou assim, a minha tia é diretora de uma escola lá no Brasil, e ela veio para cá, ela se perdeu no aeroporto, perdeu bagagem, minha mãe teve que buscar ela e você não se perdeu? Eu disse, não, porque quem me trouxe foi o Espírito Santo de Deus. Eu fui embora. Quando eu cheguei em casa, a mãe dele me ligou e disse, irmão, eu tenho algo para te contar. Eu falei, o que é, irmã? Ela disse para mim, o meu filho disse que a partir de hoje, ele começou a acreditar em Deus. Aleluia, 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 Deus, aleluia, glória a Deus. Queridos, sabe qual é o nosso grande problema? Julgamento. O cara é ateu, eu não vou pregar para ele. O camarada é ateu, eu não vou pregar para ele, ele não vai me ouvir. O camarada é médico, ou é político importante, é presidente, não vou pregar, ele não vai me ouvir. Ei, irmão, você deve pregar a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque todo homem sem Deus vai para o inferno. E você tem a responsabilidade de avisá-los. No último culto que eu preguei na França, eu liguei para aquele homem, convidei ele para o culto. Preguei uma mensagem cujo tema era Tire a Pedra. Quando foi no final do culto, para minha surpresa, aquele homem chorando se entregou a Jesus. Mas se eu tivesse julgado ele, não é ateu, não vai me ouvir. Não vou pregar para ele. O ano passado, eu estava orando de madrugada e o Senhor me mandou ir para o Rio Grande do Sul. Aí eu, tá bom, Senhor. De repente, a irmã Carmen me liga e pede para me orar pelo irmão dela que estava internado. Aonde? Rio Grande do Sul. Fui na rodoviária, cheguei lá na rodoviária, não tinha passagem para o Rio Grande do Sul. Um carnal ia dizer, não foi Deus quem falou com ele, isso é coisa da carne. Não tinha passagem para o Rio Grande do Sul. O Senhor disse, vai para Campinas. Chega em Campinas, não tem ônibus para o Rio Grande do Sul. O carnal novamente diria, não foi Deus que falou com ele, foi a carne. O Senhor disse, vai por Curitiba. Rapaz, Curitiba. Final do ano não tinha mais ônibus, né? De Campinas para o Rio Grande do Sul e nem de Brasília. Peguei um ônibus de Campinas para Curitiba. Cheguei em Curitiba, 7 horas da manhã, fui para um hotel. Chego no hotel, aí o rapaz da recepção chama um outro cidadão e disse, olha,
atenda esse rapaz aqui, leve ele no quarto, e tudo que ele precisar, atenda ele. Irmão, foi o suficiente para eu falar de Jesus para aquele homem, e ele aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. A minha irmã descobre que eu estou em Curitiba, Julião. Ela me liga e fala assim: ei, mano, vem pra cá, pra casa. Eu falei: ei, rapaz, eu perdi 115 que eu paguei na diária. O Espírito Santo disse: você não gastou, você investiu no meu reino, uma alma foi salva. Aí eu vou pro Rio Grande do Sul. Chego lá, vou no hospital, prego pro rapaz. Quero até que vocês orem por ele. O nome dele é Lauane. Lauane aceitou Jesus. Está agora servindo ao Senhor, ainda está enfrentando um problema de saúde, orem por ele, por favor. Terminei de falar com Lauane, fui para a rodoviária atrás de passagem, só encontrei passagem para o dia 3 de janeiro e para o dia 9, eu precisava estar dia 31, sabe o que o Espírito Santo disse para mim? Ei, você veio semear a minha palavra, não foi? Eu vou levar você de avião para Brasília, te acalma. Oh, glória! Ligo para o irmão Daniel. O irmão Daniel me chama para ir para a casa dele. Chego lá na casa do irmão Daniel. Falei de Jesus para uma pessoa que é ateu. E eu disse para essa pessoa: a maior tolice de um homem é dizer que não acredita em Deus. Aí o irmão Daniel falou para mim: irmão, sabe que você vai voltar para Brasília de avião? Eu encontrei uma passagem, só tinha uma passagem, e o valor dela era 180, eu já comprei a sua passagem. Você pode aplaudir o Espírito Santo? Aleluia. Aleluia, irmão. Lá no aeroporto, a mulher reclamando que as passagens estavam caras demais. Eu disse: a minha foi barata. Ela: o quê? Quando foi? 180, a mulher me xingou de um palavrão, irmão. A mulher ficou revoltada contra mim, não pode, mas não pode. De repente ela parou e disse: moço, me perdoa, foi Deus quem te deu essa passagem. Ela reconheceu a glória de Deus. Ei, irmão, é tão lindo você servir para a glória de Deus. É tão maravilhoso você servir para glorificar a Deus. Nessa noite eu quero dizer para você: você foi chamado como um instrumento para levar salvação e não condenação. Deixa que, se tiver de ser condenado, deixe que o Senhor condene, não você. Faça a sua parte, anuncie o reino, anuncie a salvação. Quem somos nós para saber se o fulano ou a fulana vai ser salvo ou não? Quem somos nós? Fique de pé nessa noite. Querido Espírito Santo, Pai querido, nessa noite, não há mais nada, Senhor, não há mais nada que eu possa falar nesta noite, porque tudo que eu tinha de falar, o Senhor já ministrou o meu coração, que eu já falei. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que a misericórdia triunfará sobre o juízo. A tua palavra diz que no céu nós teremos muitas surpresas. Senhor, aos olhos humanos, muitas pessoas já estão condenadas ao inferno, mas aos teus olhos, para essas pessoas ainda há oportunidade, ainda há uma chance. Senhor, eu te peço nesta noite, Espírito Santo, que o Senhor, Pai, ministre aos corações nessa noite. Se houver alguém aqui, Senhor, se sentindo condenado, se houver alguém aqui, Senhor, que não consegue, Senhor, se libertar do pecado, convence ela agora, convence ele agora. Convence esta pessoa a se reconciliar com o Senhor, a renovar a aliança com o Senhor, porque o futuro não pertence a ela, Senhor. Ela poderá morrer quando colocar os pés fora da igreja, Senhor. Somente o Senhor conhece o futuro. Somente o Senhor conhece o futuro. Só o Senhor sabe quem será salvo e quem não será. Mas de uma coisa eu sei, Senhor, o Senhor ministrou o meu coração, que nós precisamos lutar contra o pecado todos os dias. E o Senhor me mostrou, Pai, que há chance para muita gente ainda
Elas só precisam ser humildes. Elas só precisam ser humildes e reconhecerem que sem o Senhor elas são lixo. Que sem o Senhor, papai, a morte será muito triste para quem partir desse mundo sem o Senhor. Pai querido, eu te peço nessa noite, Espírito Santo, convence, meu Senhor. Se houver alguém aqui nesta noite necessitando de ser convencido, que o Senhor convença, meu Pai. Espírito Santo, pega esta pessoa pela mão e a conduz aos braços de Jesus. Se você nessa noite está aqui e você entende que precisa se reconciliar com Jesus, saia do seu lugar. Não tenha vergonha. Não se preocupe com o que podem pensar ou comentar de você. O importante é você não ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O importante é você ouvir de Jesus: vinde, benditos do meu Pai. Não importa o que o homem te diga, não importa o que o ser humano te diga, o importante é o que Deus te diz. E o que Deus te diz nessa noite: eu te amo e eu quero salvar a sua alma. Eu aceito você de volta. Eu quero você em meus braços. Eu quero você em meus caminhos. Eu quero te abençoar. Eu quero cuidar de você. Eu quero salvar a sua alma. Ei, você que está ouvindo pela internet, talvez você está se sentindo acusado. Talvez alguém disse para você que você não tem salvação mais, porque você pecou. Talvez alguém disse para você já era, não tem mais jeito. O Espírito Santo está dizendo para você: eu sou o autor da salvação. Sou eu quem pode te dizer, sou eu quem pode te convencer. E nesse momento o Espírito Santo diz: eu quero você de volta. O teu passado para mim não importa. Se você foi adúltero, assassino, se você foi prostituto, se você foi bandido, se você foi ladrão, assaltante, se você foi homossexual, não importa, não interessa. O que importa é a partir de hoje. O que importa é o seu presente, é o seu agora. O que importa é agora, é a partir de hoje. Não importa o que você fez, não importa o pecado que você cometeu, não importa. O que importa é você querer Jesus hoje. O que importa é você deixar Jesus entrar na tua casa, como Zaqueu deixou. Venha Jesus nessa noite, venha Jesus nessa noite. Levante-se do seu lugar se você está aqui nessa noite e precisa ser salvo. Você precisa ser humilde e reconhecer que sem Deus você não vai para o céu. Talvez alguém disse para você: olha, para você não tem mais jeito. Você casou de novo, você separou e você casou de novo. Já era. A tua alma está no inferno. Ei, eu quero dizer para você: arrependimento é tudo que você precisa para ser salvo. O arrependimento é tudo que você precisa para ser salvo. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependei-vos e convertei-vos. Se arrependa e Cristo te receberá de volta. Quem sou eu para dizer para você que você não tem mais chance, que você não tem mais salvação? Venha Jesus nessa noite. Você que está ouvindo pela internet, ajoelhe-se, dobre os seus joelhos onde você estiver. Se você não puder dobrar os seus joelhos, mas peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Lembre-se de Davi, adúltero e assassino.
Mas o Senhor enviou Natã, porque Davi não confessou o pecado. Se Davi tivesse confessado o seu pecado, talvez ele não teria sofrido as consequências que sofreu. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia do Senhor. Ei, quer alcançar a misericórdia de Deus? Confesse o seu pecado a Ele e abandone o pecado. Se você compreendeu esta palavra e você quer se reconciliar, repita comigo nessa noite. Se você compreendeu, se você entendeu que só Jesus pode salvar a sua alma, e você compreendeu que o amor dele é tão grande ao ponto de jogar o seu pecado no mar do esquecimento, repita comigo nesse momento: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que sou miserável pecador e que necessito da sua graça e da sua misericórdia. Senhor Jesus, me aceita de volta em teus braços, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Me ensina, Jesus, a ser fiel ao Senhor todos os dias da minha vida, até que o Senhor volte para me buscar, ou até que eu morra. Queridos, saibam que só existe um pecado para o qual não existe o perdão: a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu não sou Deus para saber se alguém blasfemou ou não. O Espírito Santo, ele testifica dentro de nós. Ele testifica dentro de nós. Alguém que cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo, eu falo com toda sinceridade. Com toda sinceridade eu falo. Alguém que cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele não vai entrar num lugar desse para ouvir a palavra. Ele não tem mais prazer de ouvir a palavra. Mas alguém que se sente incomodado, alguém que se sente incomodado, que sabe que está no erro, que está no pecado, quando ele vem, é porque ele quer ser salvo. E nós, como igreja, nós, como pregadores, como embaixadores, não nos compete julgar, não nos compete apontar o dedo na cara das pessoas e dizer que elas estão perdidas. Orem pelo nosso pastor, orem por mim, que também sou pregador, orem pelos pregadores da IBC, para que nós não venhamos a cair no erro de pregar heresias, para que nós não venhamos a abandonar a pregação da verdadeira mensagem, do verdadeiro evangelho. Queridos, o Senhor tem falado tanto comigo nos últimos dias, e nós precisamos orar, porque a palavra que o pastor prega, irmãos, ela tem muito peso. Tem gente que ouviu pastores dizerem que o chip não tem nada a ver com a besta. E se for o chip? Muitos vão para o inferno porque vão dizer: o pastor fulano disse que não tinha nada a ver, o outro pastor disse que não tinha nada a ver. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Orem por nós, para que nós não venhamos a abandonar a pregação do verdadeiro evangelho. E nós estamos sujeitos a isso, irmãos. Somos homens, somos falhos, nós não somos super-homens. Sabe por quê que o diabo caiu? Por causa do orgulho. E eu preciso ser humilde e reconhecer diante de Deus e diante de você: eu sou homem, eu posso falhar. Orem por mim, orem por mim, orem pelo nosso querido pastor Alan, orem pelos nossos irmãos que têm recebido do Senhor chamado para pregar, para que nós não venhamos pregar heresias e com isso levar muita gente para o inferno. Irmãos, eu quero chamar aqui o pastor Alan.